Psi, dos pacientes que você atende, quantos deles trazem queixas de ansiedade relacionadas ao trabalho? Hoje nós vamos falar, gente, de um tema super importante, super atual, super sério, né? Ansiedade e ambiente tóxico de trabalho. Como orientar o seu paciente? Eu sou Marcela Lasmar, especialista em carreira e escolha profissional, e quero te fazer esse convite porque hoje eu vou trazer duas questões que são fundamentais de serem trabalhadas com os nossos pacientes quando essa queixa de ansiedade vem relacionada ao universo do trabalho. Eu queria trazer alguns dados para a gente realmente validar e perceber a importância, eu diria a relevância do assunto, principalmente no contexto atual. No início dos anos 2000, a OMS e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, esses órgãos já previam um aumento na incidência de questões relacionadas à saúde mental e que isso teria sim um forte impacto sobre a classe trabalhadora, como por exemplo, queda de produtividade, afastamento, redução na capacidade funcional, entre vários outros. Sendo que os transtornos de ansiedade foram colocados como a segunda maior causa de afastamento do trabalho dentro dos TMCs, que são os transtornos mentais e comportamentais. Como o contexto atual, né, com rápidas mudanças aí que exigem soluções imediatas, né, dos trabalhadores o tempo todo, atualizações constantes, a pandemia mais do que nunca veio para colocar isso realmente aí na mesa de todos. Isso afeta também o ritmo e a capacidade de produção e de assimilação dos profissionais. Com isso, gente, o controle do trabalhador, né, sobre as atividades que ele exerce, sobre o planejamento que ele faz dessas atividades, vem sendo cada vez mais atropeladas por essas demandas, né, imediatas que vão sendo colocadas, o que acaba sendo, sem dúvida, um risco a mais para o adoecimento psíquico. Com isso, gente, o controle que o trabalhador exerce ou deveria exercer, né, sobre a atividade dele, vem sendo cada vez mais comprometido por essas demandas imediatas, por essas mudanças extremamente rápidas que são impostas, e isso tem contribuído, tem influenciado no adoecimento psíquico desse profissional. Tá fazendo sentido para você? Se tiver, clica no like, deixa aí o seu joinha que eu vou entender que o assunto é relevante para você também. Gente, então na prática, eu quero trazer duas questões que são fundamentais a gente trabalhar com os nossos clientes, com os nossos pacientes, quando essa queixa de ansiedade chega e você percebe que ela está de alguma forma relacionada ao universo do trabalho. A primeira coisa, quando a gente fala de ambiente tóxico de trabalho, primeiro, identificar o que o paciente está chamando de fato de tóxico, porque muitas vezes o próprio paciente, às vezes nem a pessoa tem clareza. Às vezes tem tantos sentimentos, tem tantas crenças, tem tantas realidades envolvidas ali, nós vamos falar de algumas delas, que nem a própria pessoa tem essa clareza, essa consciência do que é tóxico para ela. Quando eu não exploro a clareza disso para o meu paciente, o que seria essa toxicidade para ele, que é diferente talvez para outro, muitas das vezes eu, como profissional da saúde mental, eu posso partir de um pressuposto, de uma visão ou de uma interpretação daquilo que eu julgo como tóxico a partir do meu olhar, a partir das minhas crenças. Segunda questão, segundo ponto fundamental da gente trabalhar na prática, a seguinte pergunta, né? É tóxico para ela ou é tóxico para ela e para os demais naquele ambiente? Por que, Mar, que isso é tão importante? Vou trazer 3 situações que acontecem e que muitas das vezes a gente vê junto e misturado e não consegue separar. Vamos lá. Como assim? Situação 1. Quando existe uma sobrecarga real de trabalho, né? Um ritmo imposto ali de forma exacerbada, muitas das vezes um ritmo desumano, né? É o famoso tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Isso não é de vez em quando, isso passa a ser regra, isso não é, né, exceção, isso é regra. Então, assim, quando realmente existe uma sobrecarga real de trabalho. Uma segunda situação onde a gente pode explorar essa toxicidade para a pessoa ou para o ambiente como um todo, quando os valores da pessoa chocam com os valores da empresa, chocam com os valores daquele local, daquela instituição da qual ela está inserida. E é muito difícil, né? A gente percebe, tem alguns instrumentos que a gente trabalha, tanto na orientação de carreira, quanto pode ser trabalhado na clínica também. Um delas a gente ensina que são as âncoras de carreira, por exemplo, né, do Edgar Schein, e a gente consegue identificar muito claramente esses valores, né? A gente consegue identificar aquilo que é fundamental para aquela pessoa, aquilo que ela não consegue abrir mão, aquilo que é parte daquilo que ela acredita, das crenças, da essência dela. E quando isso choca muito com os valores de onde a pessoa está inserida, esse ambiente sim pode começar
a ser tóxico. E a terceira situação, gente, que é quando a pessoa tá tendo crise de ansiedade porque ela já não se vê há muito tempo naquele lugar, ou ela não se vê exercendo aquilo que ela está fazendo, aquele trabalho de forma específica. E aí por isso está fazendo mal para ela e pode desencadear, por exemplo, em questões, né, de ansiedade. Mas nesse caso é interessante, eu falei que eu vou ajudar vocês a separar e a perceber algumas coisas. Porque nesse caso pode ser que a situação, o ambiente é chamado de tóxico, mas é tóxico para ela. Não necessariamente é tóxico para os demais. É uma questão que essa pessoa, que esse profissional precisa resolver e precisa trabalhar. Eu me lembro de um caso, né, de uma entrevista que chegou para mim de uma orientação de carreira, e quando eu fui entender ali de fato o contexto, a realidade, as inquietações, o que angustiava, essa pessoa estava tendo já crises de ansiedade, né? Tinha a famosa síndrome do fantástico, né? Então chegava no domingo à noite, ela ficava desesperada, já começava a passar mal, taquicardia, sintomas clássicos mesmo, né, de ansiedade. Só que na verdade o problema ali era um problema mais localizado, era um problema que ela estava numa função que ela não se via já há algum tempo naquilo. E aí é o seguinte, nessas duas situações, tanto na 2 quanto na 3, ou seja, tanto quanto esses valores chocam, né, com a empresa, quanto quando a pessoa não se vê naquilo que ela faz, é muito importante o profissional que estiver atendendo esses sujeitos, esses pacientes, ter clareza de como atuar também com a demanda de orientação de carreira, não apenas os sintomas de ansiedade. E isso a gente vê que acontece muito. Às vezes o profissional foca, né, o objetivo específico de trabalhar as questões de ansiedade, mas outras questões de forma mais práticas, mais objetivas, mais assertivas, um processo, né, que a gente chama de orientação de carreira, um trabalho que ele é especializado, muitas das vezes ele não é feito, ele não é desenvolvido ou não é desenvolvido, digamos, né, dentro daquilo da potencialidade e da assertividade que ele poderia ser para ter os resultados ali que o paciente procura. Em algumas questões, gente, às vezes é um caso de uma mobilidade interna, né, de tentar ali uma mobilidade dentro do próprio ambiente de trabalho. Se é o caso 3, por exemplo, se não é uma questão com os valores da empresa e etc. Às vezes, muitos casos, a própria mobilidade interna já resolve esse problema. Pensada, trabalhada, projetada, para não acontecer, né, o famoso dar com os burros na água, para não trocar 6 por meia dúzia. Em outros casos, não. Em outros casos, realmente não é um caso de apenas entre aspas, uma mobilidade interna. Às vezes realmente é o caso da pessoa ou por não ter essa possibilidade dentro da empresa ou porque realmente, né, quer poder ventilar outras possibilidades, experimentar outros ambientes, outros locais de trabalho. Mas isso só é possível ser feito de forma estruturada, de forma a gerar resultados concretos para o paciente, com um processo especializado, com um trabalho especializado. É muito importante a gente amolar o nosso machado, digamos, né? Para a gente poder estar qualificados a atender não só as demandas de ansiedade, mas também poder atender esses casos. Existem alguns casos, gente, que pode acontecer de vir a psicoterapia primeiro, né? A pessoa busca a psicoterapia, o profissional já tem essa lente, tem esse embasamento, essa qualificação, trabalha ali, muitas vezes, paralelo com uma orientação de carreira. Em muitos casos, o paciente faz a psicoterapia, depois ele é encaminhado para a orientação de carreira, ou o contrário, ou podem ser feitos os dois trabalhos simultaneamente também. Ou também, em alguns casos, aí, gente, assim, é uma exceção, onde o profissional começa a orientação de carreira e aí outras questões de ordem emocional estão tão gritantes, estão atravessando o processo de carreira e impedindo, de fato, ali o desenvolvimento, né, das atividades, enfim. E nesses casos que são realmente exceção, a gente precisa interromper, dar uma pausa na orientação de carreira para a gente poder avançar com essas questões da psicoterapia. Por isso, a importância da gente se qualificar, da gente entender que nem tudo que é relacionado ao universo do trabalho, nem tudo que são queixas ligadas ao universo do trabalho, como por exemplo questões de ansiedade que são tão recorrentes, nem tudo é trabalhado apenas entre muitas aspas, né, com a psicoterapia. Geralmente, o melhor ingrediente é a combinação desses dois trabalhos. Coloca aqui para mim nos comentários dessas 3 situações, quais que você mais recebe aí no seu consultório. 1, sobrecarga real de trabalho. 2,
os valores da pessoa choca com os valores da empresa, ou 3, a pessoa já não se vê há muito tempo naquilo que faz. Coloca aqui pra mim qual ou quais desses mais aparece aí pra você. Então, fez sentido? Se fez sentido, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal para você ser sempre notificado dos nossos vídeos semanais, das nossas lives. Vai ser um prazer poder continuar aqui conversando com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!